Olá pessoal, advogado de imigração Marco Moraes, falando diretamente aqui de Miami, na Flórida, para comentar uma decisão muito importante, uma decisão federal, que afeta o EB1, o caso de EB1, habilidades extraordinárias. Tá? Foi a decisão de um juiz federal em Nebraska. Apesar dessa decisão ela só impactar o caso em questão, né, de quem apelou a decisão do USCIS, que é o Mukherjee, esse caso ele pode servir de exemplo de modelos para futuras decisões de outras cortes federais pelo país. O que foi esse caso? Esse caso, o USCIS, ao analisar a petição I-140 do Mukherjee, ela consegue 5 critérios. Né? Para quem não sabe, no EB1 é um visto para profissionais de habilidades extraordinárias, o EB1A, são 10 critérios, você precisa atender no mínimo 3 desses 10 critérios. Então, 33, talvez aí, 0,33% aí, né? A imigração, no caso do Mukherjee, o USCIS vai lá e dá 5 critérios, ou seja, mais do que 3. Né? Só que ela aplica o two-step analysis, a análise em 2 momentos, a análise em 2 passos, que apesar de você obter no mínimo 3 critérios, você tem que ainda demonstrar que você é um profissional de habilidades extraordinárias, que você manteve uma aclamação na sua profissão durante todo o momento, sustained acclaim, né? Que esse two-step analysis está sendo empregado, foi incluído no Manual de Políticas do USCIS desde a decisão do Kazarian, que foi lá em 2009 no nono circuito de apelações. Então a corte vem adotando esse two-step analysis desde então. Ou seja, a imigração pode te dar no mínimo 3 critérios e ainda assim negar o seu caso se ela observar na interpretação do julgador ali, que mesmo tendo 3 critérios, que na totalidade você não seja um profissional de habilidades extraordinárias. E foi o que aconteceu no caso do Mukherjee. O USCIS, né, o diretor conseguiu, aprovou 5 critérios, mas negou o caso mesmo assim, porque ele não teria atendido o two-step analysis. Ele apela da decisão, a decisão chega no juiz de primeira instância federal, ou seja, ele judicializou, tirou da esfera administrativa, levou para o poder judiciário, e o juiz não só discorda da decisão do USCIS, e ele aprova, o próprio juiz federal aprova o caso ali mesmo, sem precisar remeter o caso de volta para o USCIS, porque geralmente eles fazem o remand, devolvem o caso para o Field Office ou Service Center ali, determinando para que o Field Office ou Service Center entre uma nova decisão com base nos comentários do Poder Judiciário. Nesse caso não, o juiz direto ali, ele mesmo entrou com essa decisão aprovando o caso, dizendo que essa análise em 2 momentos que não seria uma aplicação legal da lei, porque não deu oportunidade para comentários públicos sobre esse tipo de situação. Né? Desde que foi implementado, teria que ter tido um momento de discussão, de comentários do público antes de implementar isso, antes de colocar isso, por exemplo, no Manual de Políticas do USCIS. Então, o Mukherjee consegue um sucesso aí nesse caso. O governo, o USCIS, pode apelar dessa decisão, chegar numa segunda instância. Mas até agora isso é importante. Apesar desse caso afetar somente, né, as partes em questão, o Mukherjee aí, ele não tem aplicação a nível nacional, isso pode ser um excelente modelo de incentivo para outras cortes seguirem a mesma linha. Vamos aguardar aí, mas não deixa de ser uma excelente decisão aí. E isso já vinha sendo umas outras decisões importantes, por exemplo, em 2022 teve uma decisão importante do 5º Circuito de Apelações Federais, que é talvez o circuito mais conservador que nós temos aqui nos Estados Unidos. E aí sim, já foi uma decisão em segunda instância, né? Já é uma decisão de um tribunal, né? Seria similar a um TRF no Brasil.
Então, o TRF da quinta jurisdição aqui dos Estados Unidos, no caso do Amin, o Amin tinha conseguido 3 critérios e o USCIS negou, né, no Final Merits Determination, né, da determinação final de mérito, mesmo tendo 3 critérios. Ele apela, chega até o TRF do 5º Distrito aqui dos Estados Unidos, e o 5º Circuito de Apelações diz o seguinte, em uma nota de rodapé: caso o Amin tivesse conquistado um 4º critério, lembrando que o Amin tinha conseguido 3 nesse caso aí, caso ele tivesse conquistado um 4º critério, que ele entraria com muito mais força no Final Merits Determination, no segundo momento da revisão do USCIS. Então a gente tem alguns casos interessantes para poder brigar aí, caso exista uma concessão de critérios e que a imigração venha negar na decisão de mérito, tá? Na análise de mérito. Bom, o que isso pode acontecer de agora em diante? Os oficiais, eles agora podem dificultar o primeiro momento. Ok, agora a gente está vendo que as cortes podem brigar com a gente aqui, e o SCIS, nessa segunda análise que esse juiz do Nebraska, ele disse que não foi uma implementação legal da lei, do regulamento, porque não deu oportunidade de comentários sobre essa decisão final de mérito. Então, o USCIS pode mudar o momento, dificultar o momento da análise, dificultar a concessão dos critérios. Tá? Ok, agora o USCIS está tendo dificuldades na decisão de mérito, vamos, dificultar o primeiro momento da análise. Vamos tornar mais difícil a concessão dos critérios em si. Isso pode acontecer, tá? Porque o que a gente tem visto acontecer nos últimos meses é concessão de critérios, mas negando no Final Merits Determination. De agora em diante, eles vão manter as concessões dos critérios como estavam e melhorar, facilitar no Final Merits Determination, ou simplesmente eles vão dificultar o momento da análise, já dificultar a concessão dos critérios em si, não sabemos, tá? Mas não deixam de ser decisões importantes que a gente tem aí, mais uma para colocar em nosso arsenal para combater decisões arbitrárias aí do USCIS em certos casos, tá? Porque talvez também dessa escrutínio maior do USCIS, né, nos últimos meses, talvez nos últimos anos. É o que eu sempre falo. O enorme número de pedidos agora de EB1. Você lembra? As pessoas tinham uma obsessão com EB2NW, milhares de processos protocolados para EB2NW, e a gente sai de um índice de aprovação do próprio USCIS, das estatísticas do USCIS, de mais de 90% há 2 anos atrás, 3 anos atrás, para em 2025, 60%, 62% aí de aprovações em EB2NW, estatísticas do próprio USCIS. Aí todo mundo começa agora a correr para o EB1, além do fato de que tem um retrocesso no boletim de vistos para EB2 e não para EB1. Então as pessoas começam a protocolar EB1 sem a menor chance de ter um EB1. Então começa a dificultar também petições mal feitas, petições de pessoas que não qualificam, ela só começa a estragar certos vistos. Então vamos ver, espero que não aconteça com EB1, espero que não aconteça com O1. Tenho visto bastante petições de EB1 e O1 que não faz o menor sentido, mas é isso. Então a gente tem aí mais uma decisão importante para avaliar aí no EB1, tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima.